Os aeroportos são os cruzamentos do século XXI. Todos os dias, mais de 8 milhões de pessoas viajam pelo ar. São mais de 3 bilhões de passageiros por ano. Nós vivemos em uma época em que as viagens aéreas estão ao alcance de quase todos os habitantes do planeta. Este volume de viagens só é possível por causa de uma coisa: o avião a jato. Jatos decolam a cada segundo de todos os dias. Alguns têm 2 motores, outros têm 4. São fabricados pela Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, entre outros. Grandes ou pequenos, independente de companhia aérea, quase todos os aviões têm o mesmo desenho. As asas inclinadas para trás da fuselagem, com os motores a jato fixados embaixo. É um design tão perfeito que pouco mudou em mais de 60 anos, durante toda a era do jato. A história de como os aviões comerciais modernos foram criados envolve 3 jatos da Boeing e segredos descobertos em uma floresta da Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Projeto Aeroespacial. Episódio 3, Encolhendo o Mundo. A Segunda Guerra Mundial na Europa foi basicamente a batalha da Alemanha contra as forças armadas de mais de 12 nações. Mas mesmo assim, os militares alemães acreditavam que sairiam vencedores. Em segredo, por mais de uma década, os nazistas desenvolveram o que eles chamavam de Wunderwaffen, ou armas maravilhosas. Os alemães investiram grandes quantidades de dinheiro, tempo e esforço no conceito de superarmas, incluindo os mais avançados projetos e pesquisas de aviões. Os alemães fabricaram o primeiro caça-jato militar do mundo, o Messerschmitt Me-262, que marcou o começo de uma revolução na aviação de alta velocidade. A aparição do motor a jato proporcionou um impulso bem maior dos motores que possibilitavam velocidades maiores. O Me-262 era o avião mais veloz do planeta, mas a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, estava desenvolvendo projetos ainda mais avançados. Na etapa final da guerra, os aliados começaram a relatar, especialmente na Alemanha, aparições de aeronaves alemãs diferentes, com asas enflechadas. Aviões com asas inclinadas para a traseira da aeronave, como se fossem uma flecha. Todos os aviões, desde a época dos irmãos Wright, possuíam asas retas, posicionadas perpendiculares ao corpo da aeronave. No final da guerra, os aliados enviaram engenheiros da Boeing e de outras empresas para tentarem descobrir o que estava acontecendo. Com o regime nazista próximo da derrota, o resto do mundo cobiçava seus profissionais e suas tecnologias. Havia um programa chamado LUST, que desenvolvia tecnologia para a Força Aérea Alemã. E começou uma corrida para obter essas tecnologias. Poucas horas atrás das frentes de batalha, logo atrás das frentes russas, britânicas e norte-americanas, no oeste, havia equipes de cientistas e técnicos. Eles pegavam tudo que encontravam, equipamentos, pesquisas, ferramentas de desenvolvimento, para tentar obter essas tecnologias revolucionárias alemãs. A equipe da Operação Lusty era liderada pelo renomado engenheiro aeroespacial Theodor von Karman, um judeu húngaro que trocou a Alemanha pelos Estados Unidos quando Hitler tomou o poder. A Força Aérea dos Estados Unidos pediu que von Karman reunisse os maiores gênios da aviação americana para a missão. Entre eles estava o chefe de aerodinâmica da Boeing, George Scheider. A equipe varreu a área procurando o que havia sobrado dos centros de pesquisa aeronáutica nazistas.
Eles se depararam com um estabelecimento de pesquisas avançadas, escondido no meio da floresta. Era um lugar tão bem escondido que, durante a guerra, as forças aliadas nunca viram. Para os engenheiros, parecia um paraíso. Eles mal acreditavam no que viram. O lugar foi tão bem camuflado que havia vegetação plantada nos telhados. E algumas cegonhas chegaram até a fazer ninhos no mato dos telhados. E ninguém nas Forças Armadas dos Estados Unidos havia ouvido falar desse estabelecimento, apesar de estar em operação há 10 anos. O local era conhecido como Völkenrode e era o maior centro de pesquisa aeronáutica da Alemanha. Eles encontraram um zelador que havia recebido ordens de Hitler para detonar essas instalações. Mas ele havia trabalhado com a equipe na construção e achava o lugar bonito demais. Então ele não detonou o local e levou a equipe dos aliados ao cofre onde todas as informações estavam guardadas. Nas instalações, havia uma quantidade incrível de informações sobre aviação que ninguém nos Estados Unidos conhecia. Havia laboratórios, tanques de combustível de jato, eles tinham 7 túneis de vento e um projeto revolucionário de asas enflechadas. E as asas enflechadas foram a característica que mais chamou a atenção dos norte-americanos. O design de asas enflechadas sugeria que os alemães haviam resolvido o problema que desafiava os britânicos e os norte-americanos, que sabiam fabricar motores a jato, mas não conseguiam construir aviões que tirassem proveito deles. O problema era que se você colocasse motores a jato em um avião tradicional com asas retas, o avião alcançaria velocidades em que o fluxo de ar por cima das asas atingiria velocidades supersônicas. Mesmo com o avião abaixo da velocidade do som, isso causaria uma grande trepidação nas asas, então seria muito difícil controlar o avião. Ele perderia sustentação e tudo mais. Mas inclinando as asas para trás, os alemães conseguiram diminuir o choque frontal do fluxo de ar nas asas. E assim o avião podia tirar proveito máximo dos motores a jato. Os dados sobre as asas enflechadas não foram a única surpresa que os norte-americanos encontraram em Völkenrode. Eles também conheceram o diretor do projeto, Adolf Bussmann, um dos maiores especialistas em aerodinâmica da Alemanha e ex-colega de von Karman antes da guerra. Bussmann ficou surpreso ao ver os norte-americanos espantados com as asas enflechadas. Em 1935, o Adolf Bussmann apresentou um estudo sobre voo em alta velocidade em uma conferência internacional de aeronáutica que ficou conhecida como Conferência de Volta. Quando os aliados conversaram com Bussmann, ele comentou que havia feito uma apresentação sobre asas enflechadas, mas os norte-americanos haviam esquecido. Os maiores especialistas em aerodinâmica do mundo compareceram à conferência, incluindo o próprio von Karman. Poucas pessoas prestaram atenção na apresentação dele, mas os alemães prestaram muita atenção. E, um ano depois, eles esconderam o conceito de asas enflechadas e começaram uma série de pesquisas de laboratório e túneis de vento com asas enflechadas. George Scheider imediatamente enxergou a importância da pesquisa desenvolvida em Völkenrode. Ele escreveu uma carta para os seus colegas da Boeing falando: é melhor ligarem o túnel de vento e testarem esse conceito, porque esse é o segredo da velocidade dos aviões alemães. A Boeing estava competindo com outras 3 companhias para produzir a próxima geração de bombardeiros norte-americanos, um jato. Ele seria chamado de B-47. Por quase 2 anos, a Boeing trabalhou em um projeto com asas retas. O George Scheider tomou a decisão ousada de interromper imediatamente todo o projeto do B-47 que estava em desenvolvimento e modificou o seu design para o de um bombardeiro com asas enflechadas. Mas mudar o projeto para um jato com asas enflechadas era um grande risco. Ninguém tinha a menor ideia de como construir um avião com esse tipo de asa. Todo mundo sabia que esse avião poderia voar muito rápido, mas os engenheiros não sabiam como controlar tanta velocidade. Eles nem sabiam se seria possível controlar o avião. Já que havia um túnel de vento na fábrica, a Boeing passou uma infinidade de horas desenvolvendo as asas do B-47.
Todo mundo sabia que as asas enflechadas eram a solução. Mas onde ficariam os motores? Até então, praticamente todos os aviões haviam sido projetados com os motores embutidos nas asas. A Boeing concluiu que isso seria muito perigoso, porque se desse algum problema e o motor a jato explodisse, isso poderia derrubar o avião. Os projetistas da Boeing tinham lembranças terríveis dos incêndios em motores que prejudicaram o desenvolvimento do bombardeiro B-29. Eles bolaram um conceito radical, era muito radical, de pendurar os motores embaixo das asas. O novo projeto deixaria os motores presos em suportes pendurados embaixo das asas em pequenos compartimentos. Acomodar os motores em compartimentos exigiu muito trabalho de desenvolvimento no túnel de vento para criar um design ideal. E o design precisava ser perfeito. Se ficasse um pouco fora do ideal, as consequências seriam desastrosas. Um dos fenômenos de aeroelasticidade mais temidos num projeto de aeronaves é uma coisa chamada flutter, quando as asas do avião começam a vibrar. Quando os engenheiros testaram uma maquete no túnel de vento, eles queriam ver se o avião era estável. Mas começaram a voar pedaços das asas para todos os lados. Parecia uma missão impossível, porque as asas balançavam mais do que gelatina. Então eles começaram um processo de tentar domar o avião. Um processo de tentativa e erro revelou que o peso dos motores, posicionados em pontos específicos das asas, anulava o fenômeno de flutter. Eles provaram que os próprios motores podiam manter as asas estáveis. E as asas enflechadas dobravam a velocidade dos aviões. E isso foi desenvolvido por poucos engenheiros no túnel de vento. Então, em 1947, eles desenvolveram o primeiro avião de grande porte com asas enflechadas do mundo, o primeiro B-47. E quando eles demonstraram o B-47 pela primeira vez para a Força Aérea enviou um caça no seu encalço, mas era um caça da geração anterior. E o caça não conseguiu acompanhá-lo. O bombardeiro era mais veloz que o caça. Isso nunca havia acontecido. A Boeing ganhou um contrato para fabricar uma frota de B-47. Mas o B-47 era uma aeronave militar e não um jato de passageiros. A ideia de um avião a jato transportando passageiros mais alto, mais veloz e mais longe e com mais conforto do que nunca exigiria um grande salto de criatividade e tecnologia. Bill Allen, o empresário que se tornou presidente da Boeing ao final da Segunda Guerra Mundial, não possuía as características de um visionário. À primeira vista, ele era um advogado corporativo comum que não se destacava. Uma pessoa chata e maçante, mas qualquer empresa de sucesso precisa de um homem como Bill Allen. Bill Allen havia passado anos trabalhando como advogado corporativo da Boeing. Ele se tornou presidente da Boeing na mesma época em que o governo estava cancelando $1,5 bilhão em contratos com a companhia. O bombardeiro B-47 era uma exceção. Era o avião que estava colocando a Força Aérea na era do jato. E Bill Allen queria fazer mais. Allen ouviu George Schiller e sua equipe elogiarem o design do B-47 com asas enflechadas. O jato era mais silencioso, mais estável e muito mais veloz do que qualquer avião com hélices. Então, no verão de 1950, Bill Allen decidiu testar o modelo com as próprias mãos. Ele subiu as escadas da aeronave e se sentou atrás do piloto. O B-47 levou Bill Allen a uma altitude milhares de metros acima da altitude de cruzeiro dos aviões de passageiros. E alcançou velocidades quase 2 vezes maiores, mais de 950 km por hora. Ele conheceu o jato na prática pela primeira vez. O voo foi muito silencioso e essa experiência foi reveladora para ele. O Bill Allen deu uma volta em um B-47. Ele precisava ver para acreditar. Ele sabia que os passageiros queriam aquilo. Se eu gostei, eles também vão gostar. Mas convencer as companhias aéreas de que os jatos de passageiros eram o futuro era outro desafio. As companhias não queriam abandonar suas frotas de aeronaves movidas a hélices. E os passageiros ainda estavam receosos com os jatos.
Havia muito ceticismo e até um medo de viajar em jatos. O público achava que esses aviões eram velozes demais para transportar pessoas comuns. As pessoas tinham medo de viajar em aviões que usavam uma tecnologia relativamente nova e pouco testada. E é claro que os acidentes com os Comets britânicos aumentaram o medo das pessoas de voar em jatos comerciais. Os britânicos foram os primeiros a aceitar a ideia de um jato de passageiros. Em 1952, eles apresentaram um avião de 40 lugares, chamado de Havilland Comet. Apesar do belíssimo design, o Comet estava com os dias contados. Era uma máquina extremamente bonita, estilosa, uma maravilha dos céus. Mas ninguém na indústria da aviação da época sabia que havia uma falha na maneira como a fuselagem fora construída. Logo depois de começar a operar nos céus, o Comet sofreu uma série de falhas misteriosas e catastróficas. 3 Comets caíram, mas os acidentes não foram causados por causa dos motores a jato. Os aviões caíram porque o Comet tinha janelas quadradas em vez de redondas. E os cantos das janelas sofreram fadiga no metal. Então, quando o avião atingia certa altitude, ele sofria uma explosão de descompressão porque a pressão dentro da cabine era canalizada no ponto fraco das janelas. E isso fazia a cabine explodir. A ideia era ousada, mas essa ousadia superava a habilidade técnica de produzir um avião capaz de absorver os riscos de voar em alta velocidade e em alta altitude. Mas Bill Allen estava confiante de que os engenheiros da Boeing entendiam de voos em alta velocidade e alta altitude melhor do que ninguém. Mr. Allen, do you think jet transportation will be readily accepted by the American public? Martin, I have no doubt that once a person rides in a jet airliner, he will be sold on it forever. He cannot help but realize its a great superiority to what he has been used to. Então, em 1952, Allen levou a Boeing para o próximo passo, fabricar um protótipo. Mas o risco financeiro de projetar um protótipo revolucionário era enorme. Os fabricantes estavam acostumados a receber pedidos de 30, 40, 50 aeronaves que cobriam os custos de fabricar um protótipo. Agora, além de construir um avião, eles iam construir um avião completamente novo. Então, era um grande risco. We invested in that prototype something in excess of $16 million. Um investimento de 16 milhões de dólares naquela época era muito dinheiro. O futuro da companhia ficou em jogo nesse momento. Com esse protótipo, a companhia poderia deixar os concorrentes para trás ou terminar com um avião que ninguém ia querer. E assim ninguém o compraria. Bill Allen assumiu a maior aposta financeira na história da aviação. Ele estava determinado a colocar a Boeing e a aviação comercial na era do jato, com o avião que se tornaria o Boeing 707. O protótipo do 707 foi uma das aeronaves mais extraordinárias, não só na história da Boeing Company, mas também na história da aviação comercial norte-americana. Em maio de 1954, o aerodinâmico protótipo do 707 saiu da fábrica da Boeing, no sul de Seattle, em Washington. A esposa de William Boeing, o fundador da empresa, o batizou como o avião do futuro. Mas naquele dia, a realidade é que nenhuma companhia aérea havia aceitado o 707 como o próximo passo no transporte de passageiros. E agora o que estava em jogo era o futuro da própria Boeing Company. Um ano após seu lançamento, o 707 parecia um fracasso. Nenhuma companhia aérea se interessou em comprar o avião que, segundo Bill Allen, seria o futuro da aviação comercial. Então, no verão de 1955, Allen convocou o piloto-chefe de testes da Boeing, Tex Johnston, para ajudar a vender o avião. O Tex Johnston era uma figura extrovertida e fanfarrona. Um piloto que gostava de voar com botas de cowboy e chapéu de vaqueiro. E ele era a única pessoa, segundo a apólice de seguro de 18 milhões de dólares da Boeing, que tinha autorização para pilotar essa aeronave.
Com os executivos das maiores companhias aéreas hospedados em Seattle para reuniões da indústria, Allen aproveitou essa oportunidade e os convidou para uma corrida popular de barcos no Lago Washington. O Bill Allen estava em um barco no Lago Washington, divertindo alguns clientes. E a ideia era o Johnston decolar, sobrevoar os barcos, fazer a volta e pousar para exibir o avião para os seus potenciais compradores na corrida de barcos. O Bill Allen não deu nenhuma instrução específica para o Tex Johnston e a ideia era simplesmente sobrevoar os espectadores da corrida porque seria uma imagem inesquecível. Era uma máquina inteiramente nova, com um design sensual e atraente. Mas o Tex Johnston teve as suas próprias ideias. Havia uns 350, 400 mil espectadores na corrida em volta do lago. E, de repente, o avião começou a girar. E até parecia que o piloto havia perdido o controle da aeronave. Quando ele sobrevoou a multidão, ele decidiu girar o avião. E o coração do Allen disparou. Ele pediu um calmante para o seu assistente. Ele pensou, mas o que será que o Tex acha que está fazendo? O Tex girou o avião, ficou de cabeça para baixo e depois girou o avião de novo em cima da multidão. E eu acho que todo mundo ficou preocupado que Bill Allen pudesse ter um piripaque. Se o avião fugisse do controle e caísse, poderia matar milhares de pessoas. Mas mesmo se o avião caísse no meio do mato e não matasse ninguém, ele ainda iria matar a companhia. A lenda diz que depois da demonstração, o Bill Allen disse ao piloto: "O que você acha que está fazendo? A nossa empresa depende do avião que você girou no ar." E o Johnston olhou para ele e falou: "Você não queria que eu vendesse o avião?" A demonstração foi espetacular, mas os executivos das companhias aéreas ainda consideravam o salto para jatos comerciais arriscado demais. Todos, exceto o One Trip, da Pan Am. O lendário fundador da Pan American World Airways começou sua companhia aérea com uma rota de correio aéreo entre Flórida e Cuba em 1927. Uma década depois, seus barcos voadores, os Clippers da Pan Am, conquistaram as ilhas do Oceano Pacífico. Ele transformou a Pan American na primeira companhia aérea de alcance mundial. O Tripp foi o homem que desenhou o mapa mundial da aviação e ele sabia o que precisava ser feito para cumprir a promessa da aviação. Ele era um gigante na indústria do transporte aéreo. Ele sacudiu a indústria como um visionário e um megalomaníaco. O sucesso da Pan Am dependia das apostas arriscadas do Juan Tripp. Ele fez as apostas mais colossais que uma pessoa podia fazer. E ele fez isso várias e várias vezes. Tripp fez uma encomenda de 20 aviões 707, mas ele insistiu que a negociação permanecesse em segredo. A estratégia de Tripp era entrar na era do jato causando o máximo possível de comoção na indústria. Em outubro de 1955, houve uma conferência internacional de aviação em Nova York. Os líderes das maiores companhias aéreas estavam presentes. E depois todo mundo foi para a casa do Tripp. E então ele falou: amanhã vocês vão ler nos jornais que eu entrei na era do jato. Os outros executivos ficaram malucos, não sabiam o que fazer. E depois todas as companhias aéreas encomendaram aviões novos. Isso causou pânico no mundo da aviação. O custo de trocar os aviões seria astronômico e ele os obrigou a fazer isso. Porque ele foi o pioneiro e ele tinha coragem de ditar as tendências. Agora as companhias aéreas rivais não tinham escolha. Ou entrariam na era do jato ou ficariam para trás. Welcome aboard the spacious cabin. Attractively decorated, air-conditioned but draft-free. Nós servíamos caviar e champanhe para os passageiros e o cardápio incluía rosbife e lagosta ao termidor, com 2 ou 3 entradas para as pessoas escolherem. E durante toda a viagem servíamos vinho de alta qualidade. Viajar em um 707 era quase como entrar em um clube do jato. Todo mundo queria viajar nele. Era popular. Os Beatles voavam de 707. Os Rolling Stones voavam de 707. Então, todo mundo queria voar
de 707. Frank Sinatra cantava Come Fly With Me. E isso criou uma aura, um mistério, uma mágica. A era do jato é um bom exemplo de marketing brilhante. A indústria do entretenimento vendeu a ideia. Para as companhias aéreas e para a Boeing, a arriscada aposta de Bill Allen rendeu grandes frutos. Em um ano, o tráfego de passageiros pelo Atlântico Norte mudou completamente. Agora, havia mais pessoas cruzando o Oceano Atlântico pelo ar do que pelo mar. O avião a jato superou séculos de travessias marítimas intercontinentais. Alguma coisa nova na vida das pessoas estava prestes a acontecer. A versatilidade dos aviões a jato permitiu que o mundo todo começasse a viajar. Com sua personalidade grandiosa, Juan Trippe declarou: em uma única tacada, nós encolhemos o planeta. Mas Juan Trippe e Bill Allen queriam mais. Mais alto, mais veloz e mais longe. São essas palavras que sempre impulsionaram o progresso da aviação. Em 1947, Chuck Yeager quebrou a barreira do som a bordo de um Bell X-1. E nos anos 60, os aviões militares realizavam missões rotineiras em velocidades supersônicas. Mas jatos comerciais supersônicos, conhecidos pela sigla SST, que pudessem transportar passageiros entre continentes, cruzando oceanos em poucas horas, ainda faltavam nos céus. No começo dos anos 60, os britânicos e os franceses tomaram a iniciativa de desenvolver o projeto Concorde. O Concorde seria o primeiro jato supersônico de passageiros. A administração Kennedy debateu se os Estados Unidos deveriam desenvolver seu próprio SST, maior e mais veloz, que pudesse desbancar o Concorde. Mas o presidente Kennedy já havia assumido o maior, mais caro e mais desafiador compromisso tecnológico da história dos Estados Unidos: a missão de enviar o homem à Lua. Ele não queria se comprometer com o transporte supersônico de passageiros. Mas Juan Trippe, da Pan American, estava convencido de que era hora dos aviões de passageiros embarcarem na próxima tendência da aviação. Trippe era um visionário de verdade. Ele previu o voo supersônico do mesmo jeito que ele previu as tendências anteriores. Essa era a última fronteira antes do voo espacial. Então, Trippe bolou uma maneira de manipular o presidente dos Estados Unidos. Juan Trippe era um conspirador obcecado por controle. Ele não era agradável, e a sua maior genialidade era saber como manipular as pessoas para conseguir o que quisesse para a Panam. Trippe visitou os concorrentes. Ele fechou um acordo para comprar 6 Concorde supersônicos dos franceses e dos britânicos por dezenas de milhões de dólares. Depois, ele deixou a notícia vazar nos jornais norte-americanos. O presidente Kennedy não gostou. You can tell him I'm going to spend the next time I'm here really giving a screwing to Pan American, because that sticks it right to us. Esse é o presidente dos Estados Unidos ao telefone com o diretor da Administração Federal de Aviação. Well, now, will you give him this message from me and make it very clear that I think he ought to retract that, and he ought to wait now and see what the United States is going to do. We'll give him all the trouble he wants, because there isn't going to be anything that's going to make me more excited than doing that. Como sempre, Juan Trippe conseguiu o que queria. I'm announcing today that the United States will commit itself to an important new program in civilian aviation. No dia seguinte, Kennedy anunciou seu apoio ao plano de construir um jato supersônico comercial norte-americano. And in supersonic flight, challenging new frontier. Que cartada do Trippe. Eu sempre falo que ele não era um homem agradável, mas, meu Deus, ele era bom. A Boeing, a Lockheed e a North American competiram para ganhar o contrato do governo para o transporte supersônico. A Boeing ganhou com um projeto revolucionário um avião impressionante. A maquete em tamanho real, em exposição em Seattle, tornou-se uma parada obrigatória para os profissionais da indústria da aviação. Asas enflechadas, 4 motores enormes, 300 passageiros, voando a 2,5 vezes a velocidade do som. Foi um avião que rompeu o padrão de design de todos os jatos comerciais anteriores.
Mas mesmo os maiores defensores do projeto reconheciam que um avião que explorasse todos os limites de tecnologia disponível provavelmente demoraria mais de uma década para chegar ao mercado. E Juan Trippe estava impaciente. Ele não queria esperar anos pelo seu primeiro jato supersônico comercial. Enquanto isso, ele queria o que ele chamava de substituto temporário. Se ele não podia ter o avião de passageiros mais veloz do mundo, ele queria ter o maior de todos. O 747 foi um grande compromisso com o futuro do transporte aéreo que ninguém na indústria da aviação havia sonhado até então. Ninguém conseguia imaginar um avião tão grande voando para todos os cantos do mundo. O maior avião daquela época era o Super DC-8, que transportava 250 pessoas. Mas o 747 iria transportar 400 passageiros. Seria um grande salto em dimensão. A maioria dos executivos das companhias aéreas ficou chocada com o conceito desse avião. Como eles iam ocupar tantos assentos? Juan Trippe estava convencido de que se ele tivesse um modelo comercial com o dobro de assentos de um 707, a Pan Am lotaria os aviões e reduziria ainda mais o custo das passagens. Então, Trippe mais uma vez procurou a Boeing e seu grande amigo, o presidente da companhia, Bill Allen. Ambos tinham mais de 60 anos e se aproximavam do fim de suas longas e renomadas carreiras. O 747 literalmente nasceu depois de uma conversa entre esses dois homens em um iate. E o Juan Trippe disse, se você fabricar, eu compro. E em seguida o Bill Allen falou, eu fabrico se você comprar. Então, o projeto nasceu de um aperto de mãos, nada mais do que isso. Juan Trippe assinou o maior contrato na história da aviação comercial, encomendando 25 jatos 747. Tanto a Boeing quanto a Pan Am apostaram tudo nessa aeronave. As duas quebrariam se o projeto fracassasse. Além de comprometer a Boeing a gastar bilhões de dólares no desenvolvimento do 747, Bill Allen prometeu a Trippe que entregaria os aviões em menos de 4 anos. Quando Trippe e o Allen apertaram as mãos, eles sabiam do tamanho do desafio, mas não se importaram. Eles queriam assumir essa missão. Os detalhes chatos sobre o projeto seriam responsabilidade de outras pessoas. O trabalho de transformar a visão da dupla em realidade caiu nos ombros de um engenheiro chamado Joe Sutter. Sutter trabalhava com jatos desde que havia entrado na empresa, quase 20 anos antes. O Joe Sutter era uma pessoa muito discreta. Ele era o gênio nos bastidores. Mas ele era um engenheiro extremamente profissional, habilidoso e comprometido, com quem todo mundo podia contar. Ele é modesto sobre a sua contribuição à indústria da aviação. Em relação ao 747, ele diz que era o único engenheiro disponível porque os mais inteligentes estavam fabricando o SST. O Juan Trippe queria uma aeronave 2,5 vezes maior do que o jato comercial em operação, o Boeing 707. Então, era um grande salto adiante. Não era um desafio simples. It's going to be the best flying airplane that Boeing will deliver. It will have a control system and an automatic control system that's going to be second to none. O 747 era um projeto que seria 2,5 vezes maior do que um jato 707. Mas não era só isso. Ele seria um avião completamente diferente. E eu acho que, na hora, ninguém além do Sutter enxergou isso. A visão de Juan Trippe era um jato de passageiros que acomodaria 400 pessoas em 2 andares. Ele estava obcecado com a ideia de um avião de deck duplo. Ele queria um jato que parecesse um transatlântico. Mas os nossos estudos sugeriram uma ideia melhor. A solução era construir uma aeronave mais larga que pudesse acomodar seus 400 passageiros em um único deck. Seria o primeiro avião comercial com 2 corredores em vez de 1. Não houve alarde. Eles perceberam que isso resolveria o problema. Era a melhor maneira de acomodar tanto volume. Mas havia o problema político de quem falaria para o Juan Trippe que ele não ia ganhar o deck duplo. Meus chefes achavam que eu não levava jeito para dar a notícia a ele. Então o Milt Heinemann, que trabalhava para mim, ficou encarregado de apresentar a ideia para a Pan Am. Ele levou o projeto para Nova York e entrou no edifício da Pan Am, na sala de reuniões, onde conversaria com o Trippe e todos os diretores da empresa, e então
Ele mediu a largura da sala, que era aproximadamente 6 metros. E foi quando ele soltou uma frase genial. Ele disse para o Tripp: "Você está sentado dentro de um 747 nesta sala." Tripp abandonou a ideia de um avião com deck duplo, mas ele estava convencido de que, quando o jato supersônico comercial da Boeing fosse entregue, o 747 seria utilizado no transporte de cargas. Então a gente tinha que projetar um modelo que fosse um avião de carga e um avião de passageiros. Foi a primeira aeronave da história projetada com essas duas finalidades, mas como a carga seria carregada? Uma maneira seria carregando pelo nariz. Então, a gente colocou uma porta no nariz do avião. Mas o nariz é onde a cabine do piloto deveria ficar. Então, é por isso que nós pusemos a cabine em cima. E é por isso que o avião tem uma saliência em cima, porque nós projetamos uma versão de carga da aeronave. O 747 seria o maior e mais complexo avião de passageiros já construído. Em tamanho e ambição, ele competiria até com os jatos supersônicos comerciais. Mas os contribuintes norte-americanos estavam bancando o desenvolvimento do SST. Já o 747 estava sendo construído com o dinheiro da própria Boeing e os fundos estavam acabando. Esse programa custava $5 milhões por dia. Não existia nenhum projeto com esse valor em 1969. Era uma coisa inédita. Eles viviam recorrendo aos bancos para pedir empréstimos. Esse projeto foi uma corrida contra o tempo para manter a empresa viva e entregar o avião. Havia muita pressão para reduzir custos. O Bill Allen convocou uma reunião antes de ir outra vez ao banco para pedir mais dinheiro. E a diretoria decidiu que eu tinha engenheiros demais e eles queriam que eu demitisse 1.000 engenheiros. Mas isso seria um desastre. Eu não podia dispensar 1.000 engenheiros. Na verdade, eu precisava de mais uns 800. Mas tem horas que a gente precisa arriscar tudo. E tentar fazer um gol mesmo chutando no meio de campo. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu falo a verdade ou eu aceito a decisão deles? E eu falei a verdade, achando que aquele seria meu último dia na Boeing. Não foi o último dia de Joe Sutter na Boeing, e ele manteve seus engenheiros. Mas a promessa continuava a mesma: colocar o 747 nos céus em menos de 4 anos. Em 9 de fevereiro de 1969, o 747, o primeiro avião comercial de corpo largo, taxiava na pista de decolagem, pronto para voar pela primeira vez. Nunca ninguém havia visto uma aeronave tão grande saindo do chão. Qualquer fabricante de aviões pode te dizer que o verdadeiro teste é quando as rodas saem da pista de decolagem. Era comum ler publicações que falavam: "Eu não acredito que um avião tão grande consiga voar." O tamanho do Boeing 747 impressionava as pessoas. O teste reuniu uma multidão. Repórteres de vários países, clientes de companhias aéreas do mundo todo. Todo mundo esperando para ver o primeiro voo dessa incrível aeronave. Brian Weigel, Jack Weddell e Jess Wallach foram os tripulantes escolhidos para pilotar o 747. Nós três que realizamos o primeiro voo. Nós sabíamos que seria um momento histórico. E a nossa responsabilidade era voar direitinho. Havia muita expectativa. E foi uma manhã típica de Seattle com um pouco de umidade e de névoa. O avião acelerou pela pista. E decolou de maneira impecável. O alívio de colocar o avião no ar depois de tanto esforço e trabalho foi inesquecível. Nós fizemos história. Naquele momento, nós três ficamos eufóricos de felicidade. It's a very usually flyable airplane, though, and it doesn't want to touch roll. Everything looks very normal on the right side, Jack. Beautiful. Quando passamos 3 anos trabalhando sem parar para terminar um projeto e vemos o projeto ter sucesso,
nós sentimos muito orgulho do que conseguimos realizar. Eu senti que a equipe que trabalhou comigo fez um trabalho excepcional. Então, eu fiquei muito feliz. O Jack comandou o pouso. E eu acho que nós três pensamos a mesma coisa. Não vamos estragar isso. Natural question is, what are your impressions? I guess this sounds complacent or something, but that thing is just ridiculously easy to fly. It's just a pilot's dream. O 747 incorporava tudo o que a aviação representava. A ciência, a engenharia, a eterna busca por inovações. Todas essas características estavam presentes na gigantesca máquina de Joe Sutter. O avião que supostamente revolucionaria o design dos jatos de passageiros, o SST, nunca foi fabricado. Os custos subiram exponencialmente e o Congresso cortou o financiamento. A maquete foi parar em um museu. Quase meio século depois de seu primeiro voo, o 747 continua em produção e em operação por todo o mundo. É o avião comercial mais famoso da história e continua sendo um símbolo da era do jato e da promessa de um meio de transporte para todos. Esse avião mudou o paradigma não só dos negócios, mas também do contato entre as pessoas. E, no fundo, tudo começou com a decisão de desenvolver um avião comercial a jato com asas enflechadas. Para mim, sendo um engenheiro aeronáutico, é incrível pensar que se passaram 60, 70 anos e eu acabei de voar de Bruxelas. Nesse caso, em um Boeing 777, que tem praticamente o mesmo design do B-47. Esse conceito de design foi tão bem feito que não há motivo para mudá-lo. Sabe aquela expressão... Não mexa no time que está ganhando? É por isso que esses aviões existem até hoje. Versão brasileira Vox Mundi.